Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o cartunista e ativista político Carlos Lattufi, que esteve em Santa Maria e participou de um bate-papo na última terça-feira. Uma reportagem sobre a edição do projeto Cultura na SEDUFSM, que debateu o passe livre e as rebeliões de junho. Uma reportagem sobre a reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSM, que tinha como pauta a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na última terça-feira, dia 10, aconteceu no auditório da SEDUFSM um bate-papo com o cartunista Carlos Lattufi. Lattufi, que nasceu no Rio de Janeiro, teve seu trabalho reconhecido mundialmente, especialmente pelas suas charges sobre a luta do povo palestino. Aqui no Brasil, o seu trabalho é veiculado em especial pela imprensa sindical e pelos movimentos sociais. Acho que ele tem uma militância muito forte, muito consciente, né? Uma pessoa muito lúcida, demonstra na fala dele muito conhecimento, não é uma pessoa que tem uma visão rasteira sobre as coisas, ao contrário, né? Ele tem realmente um amadurecimento muito grande, né? Em tudo aquilo que ele fala e muita consistência. Eu gostei muito. Achei que as colocações dele, inclusive, sobre o campo político brasileiro, muito sensatas. É uma forma que eu também acredito, né? Que a gente fica com algumas questões muito sérias, né? Dicotômicas. Uma esquerda que não existe mais, para dizer a verdade, ela está muito dissolvida, né? Muito assimilada pela estrutura política econômica, vamos dizer assim, né? Se esquece, inclusive, que as reformas elas são feitas na estrutura e não na superestrutura, né? E aí ficam falando de reforma. Não, você tem que realmente demolir o prédio, né? E tirar as fundações para começar um outro projeto. Então eu gostei muito da fala dele, eu acho que isso aí é importante. As obras que ele faz, né, indiscutivelmente, têm o seu caráter importante. E acho que ele deu aqui uma aula hoje, assim, do que é um cidadão participativo, consciente no mundo. Bem bacana. Eu parabenizo bastante a SEDUFSM pelo que ela proporcionou em trazer uma pessoa, um ativista político, em que reproduz a partir dos seus cartoons o que acontece no mundo, a leitura que ele faz e propicia com que esses jovens venham até aqui e entendam um pouco o processo e tenham novas mudanças de atitudes e posicionamentos com relação às políticas que acontecem hoje atualmente no Brasil e fora do Brasil também. Seguindo nesse tema, apresentaremos agora o De Docente Entrevista com o cartunista e ativista político Carlos Lattufi. Confira. Eu, a princípio, eu não imaginava que eu fosse viver disso, entendeu? Achava que eu poderia ter uma profissão e desenhar por fora, como um hobby e tal. Porque quando eu iniciei a minha carreira, eu imaginava, eu busquei inicialmente a grande imprensa, jornais da grande imprensa. E
como eu não tinha o que indicasse, o QI, o que indica, então as pessoas me recebiam ou não recebiam, ou quando recebiam, davam aquela resposta, não, pode deixar que a gente vai fazer contato. Estou esperando até hoje. Então, como eu não tinha o que indica, então achava que, acreditava que poderia chegar, mostrar portfólio, e não funciona assim. Então, quem abriu as portas para mim, sem quem indica, sem coisa nenhuma, foi a imprensa sindical. Isso foi em 1990. Aí eu trabalhei, trabalhei até os dias de hoje, eu trabalho para a imprensa sindical. E com o advento da internet é que o meu trabalho teve uma amplitude maior. E aí ele chegou a um público muito mais vasto do que aquele da imprensa sindical. Não, ele não está conseguindo ainda, porque infelizmente a imprensa sindical não se entende como imprensa contra-hegemônica, como imprensa alternativa. Ela tem um foco muito voltado para a sua própria categoria. Então, se você decide fazer uma publicação que trate não só da categoria, mas também de outros temas, a própria categoria reclama, né? Quer dizer, o sindicato tem um compromisso com a sua categoria, mas deveria também ter um compromisso com os movimentos sociais, com o mundo que te cerca. Mas muitas vezes, por uma questão de corporativismo, a própria categoria se vê contra essa ideia, o que é lamentável. Mas eu acho que a imprensa sindical, que ela é grande, né? No Brasil ela é muito grande, ela tem algumas questões assim que precisam ser avaliadas. Primeiro tem que se assumir como imprensa contra-hegemônica, não apenas para informar a sua categoria, mas para, de fato, sair para a rua, informar outros, entendeu? Bom, isso aconteceu quando eu tive lá em Ramallah, na Cisjordânia, final de 1998. Isso se deu por quê? Porque, por algum motivo, eu, revirando lá a internet e vendo a questão palestina, resolvi fazer um desenho. Um desenho qualquer. O desenho era Stop the Hunting Season. Parem com a temporada de caça. Então aparecia assim um colono israelense dando um tiro nas costas de um palestino. Esse desenho eu fiz e mandei para uma ONG em Ramallah, chamada Palestinian Center for Peace and Democracy. E eles gostaram muito daquele desenho e falaram: Latuf, se você puder vir até aqui, a gente faz um tour contigo pelos territórios, para você conhecer a realidade. E aí eu juntei uma grana e fui, por conta própria. Aí tive em Tel Aviv, tive em Jerusalém e tive em várias cidades palestinas da Cisjordânia. Eles realmente fizeram o que prometeram, me colocaram em contato com aquela realidade. E em 98, a situação não estava tão grave como hoje, né? Não tinha um muro, não tinha separação entre Gaza e Cisjordânia, não tinha o 11 de setembro, não tinha aquelas operações em Gaza, chumbo fundido, etc e tal. Então era uma outra realidade, mas mesmo naquela época já era muito, muito ruim, era muito pesado. As restrições de movimento, o apartheid era muito claro, né, contra os palestinos. Então, depois daquela experiência, eu costumo dizer que foram 15 dias, mas poderiam ter sido 15 minutos. Depois de ter contato com aquela realidade, é que eu resolvi abraçar a causa palestina e colocar o meu trabalho a serviço deles. O caso dessa ameaça que eu recebi, que foi foram de várias pessoas pelo Facebook, aliás, redes sociais, a coisa mais fácil é ameaçar as pessoas, né? Por redes sociais. Se
se deu por uma declaração que eu dei em função daquela família de policiais em São Paulo que foi assassinada supostamente pelo filho. O pai era da Rota e tal. Supostamente, até hoje ainda não ficou muito claro as circunstâncias, né? E eu havia dito que se fosse provado que foi o garoto, eu nem sabia que ele tinha morrido depois, que ele merecia um tratamento psiquiátrico e uma medalha. Por conta dessa declaração, a minha foto, o meu nome foi divulgado em comunidades pró-polícia no Facebook, e aí veio uma enxurrada de ameaças. Inclusive policiais da ativa, né? E teve 2 casos, que foi de uma policial de São Paulo que trabalha na OAB de São Paulo, que me ameaçou, e um brigadiano que já não é mais da ativa, também fez a ameaça. Já teve ameaça por parte de um site ligado ao Likud, que é um partido de direita de Israel. Isso foi em 2006, se eu não me engano. O site fez um apanhado sobre o meu trabalho e dizia assim que onde é que estão as autoridades de Israel que não tomam nenhuma atitude contra o Latuf, né? E disse assim que Israel deveria ter tomado conta desse Latuf há muito tempo, de um jeito ou de outro, né? Já tive ameaça de islamistas egípcios, né? Porque fiz críticas ao então presidente Morsi, né? Da Irmandade Muçulmana. Eu acho que isso é natural que aconteça. Quando você resolve pisar em calos, existem essas reações, né? Eu acho isso perigoso, porque esse segmento que tem tido cada vez mais visibilidade, tem tido cada vez mais voz, principalmente nas redes sociais, ele não ameaça só... Essas ameaças não foram só para mim, por conta dessa questão, mas são por conta também das minhas posições em relação à violência policial, das charges em relação à violência policial. Não são dirigidas apenas a mim, que faço esse tipo de desenho, mas, por exemplo, a Marcha das Vadias, organizadoras da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram o mesmo nível de ataques virulentos, ameaças, tiveram foto revelada foto de rosto na internet, nome, sobrenome, CPF, endereço, né? Então, é preciso que a gente esteja atento, porque uma coisa é você não concordar com o que eu digo. Ninguém precisa concordar. Uma coisa é você fazer uma crítica mais contundente, até agressiva. Outra coisa é ameaça de morte e discurso de ódio. E eu acho que o nível desses ataques, ele indica não uma crítica do ponto de vista dialético, mas é um ataque de ódio, um discurso de ódio. E a gente precisa estar muito atento sobre isso, porque esse discurso de ódio tem sido cada vez mais endossado, né? Cada vez mais frequente você ver esse tipo de coisa. É porque eu creio que quando, por exemplo, você tem um manifestante lá da Primavera Árabe, ele pega uma charge, reproduz, vai para a rua, leva um cartaz, aquilo ali não estamos falando de direitos autorais, não estamos falando de a charge como instrumento de luta. Então, se a charge tem a possibilidade de ser utilizada como instrumento de luta, eu acho que ela deve ser liberada para ser reproduzida livremente, né? Então, por exemplo, no caso da causa palestina, todas as charges que eu faço, seja lá para qual veículo que for, pobre, rico, independente, eu não cobro. Não cobro nenhum tostão de ninguém sobre a charge sobre a causa palestina. Porque eu tenho interesse que essas imagens tenham uma grande divulgação. Não quero que haja nenhum
empecilho para que essas imagens sejam reproduzidas. Então, imagens sobre, por exemplo, ou violência policial, né? Mesmo aquelas que eu faço e que são pagas, por exemplo, faço uma charge para o Brasil 247 sobre a violência policial. Essa charge, mesmo tendo sido feita para um veículo, e eu tendo sido pago para fazê-la, quando ela é divulgada, ela tem outra característica, entendeu? Quando as Mães de Maio pegam uma charge sobre a violência, o Amarildo, né, uma charge que eu fiz para um sindicato ou para um portal de notícia, quando ela é colocada na internet, ela é reproduzida ou pelo movimento negro, ou pelo movimento social, entendeu? Então isso é interessante como que a charge pode ser utilizada sem ser naquele contexto editorial, né? Eu acho isso importante. Na última sexta-feira, dia 6, foi realizada mais uma edição do projeto Cultura na Sedufisme, e que teve como tema o Passe Livre e as Rebeliões de Junho, que marcaram o ano de 2013 no Brasil. A mesa foi composta pelo professor de Filosofia da USP e autor do livro 20 Centavos, A Luta contra o Aumento, Pablo Hortelado, e pela militante da Federação Anarquista Gaúcha, a FAG, e do Bloco de Lutas de Porto Alegre, Lorena Castilho. A atividade foi mediada pelo professor de História da UFSM, Carlos Armani. Todos esses eventos que têm acontecido desde maio de 2013, aliás, de maio e junho, né, e julho também, desdobrando até os dias de hoje, com repercussão em vários pontos do Brasil, traz uma série de reflexões não somente a respeito das pautas imediatas, como transporte, saneamento, descriminalização dos movimentos sociais, mas traz, sobretudo, no meu entendimento, uma situação em que nós reconhecemos não somente uma necessidade de revermos a maneira como o espaço público se configura. E quando nós temos essa mobilização de milhares de pessoas pelas ruas, né, o que nós percebemos é, de uma certa maneira, esse rompimento do novo, esse rompimento que implica uma tomada do espaço público como um espaço que é desagregador, que é, ao mesmo tempo, desestabilizador e, de uma certa maneira, implica nesse aspecto desestabilizador uma atitude política fundamental. E acho que um evento como esse de hoje oportuniza que todos nós tenhamos um espaço justamente de debate a respeito dessas manifestações, né? Então, nesse sentido, é sempre bem-vindo e, sobretudo, quando ocorre da maneira como ocorreu, ou seja, funcionando a partir de um debate efetivo entre os professores, colegas, militantes, né, de todos os movimentos. As jornadas de junho tiveram um grande reflexo em todo o país para repensar questões políticas importantes, para repensar formas institucionalizadas de luta por direitos, mas que ainda são insuficientes para que nosso país avance nas mudanças. Então, eu sempre tenho dito que as jornadas de junho foram pedagógicas, inclusive para setores da esquerda, para os movimentos sociais e sindicais, para aprender com esse movimento e dar saltos em relação não só aos direitos pelo espaço público, a questão da passagem, que é tão cotidiana e presente na situação dos trabalhadores, mas para que nós aumentemos a luta por outras pautas que são importantes, né, para a sociedade brasileira. Já está disponível o segundo volume da revista Dossiê Nacional 3, Precarização do Trabalho Docente. A revista, que é uma publicação do Andes Sindicato Nacional, será enviada aos sindicalizados, assim como pode ser visualizada através da internet em links que estão disponíveis no site do Andes e da Sedufisme. Na última quinta-feira, dia 12, a equipe do Dedocente acompanhou as atividades da Frente em Defesa do USM, em torno da reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSM, e que tinha como pauta a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Ocorreu na última quinta-feira, dia 12, a reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSM, que trazia, entre as pautas, a adesão do Hospital Universitário de Santa Maria à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER.
A Frente em Defesa do USM e contra a EBSER esteve presente em grande número, pressionando os conselheiros para que não fosse aprovado o contrato com a empresa. Na ocasião, foi apresentado o parecer de autoria do professor do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, Leonardo Botega, autor do pedido de vista feito na última reunião do Conselho e que destacava especialmente a preocupação de se confirmar a adesão à empresa enquanto uma ação direta de inconstitucionalidade investiga sua legitimidade. Também foi apresentado na ocasião o parecer da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário e que manifestou-se favorável à adesão. Após algumas intervenções, contudo, a sala de reuniões do Conselho foi ocupada pelos manifestantes que declaravam sua contrariedade à EBSER. Com a ocupação do espaço, o reitor Felipe Miller deu como encerrada a reunião e se retirou da sala. Poucas horas mais tarde, contudo, e para a surpresa das entidades, foi confirmada pelo site da UFSM a informação de que o reitor havia firmado o contrato com a EBSER, mesmo sem a votação no Conselho, em uma clara demonstração de autoritarismo. Olha, é uma decisão, você já falou tudo, é arbitrária, autoritária, que não fecha com chave de ouro uma gestão. É uma gestão que já foi muito questionada com relação à sua eficiência na aplicação da política do governo, que se era uma política questionável do governo, ela aplicada aqui em Santa Maria foi mais complicada ainda por ação e graça do reitor, que termina essa gestão de forma patética. Não há outra forma de dizer. Realmente, porque, primeiro, a inconstitucionalidade da Lei 12.550 continua. A aplicação, o fato dele se responsabilizar pela implantação da EBSER em Santa Maria, uma subsidiária, significa que ele está jogando a inconstitucionalidade na prática aqui. É mais uma atitude que vai ser questionada legalmente, questionada pelo movimento sindical, pelo movimento social, que ontem na ocupação não havia apenas os segmentos da universidade, havia gente de fora de movimentos sociais, indígenas, movimento social de bairro, tinha movimento dos parentes das vítimas daqui, estavam lá também presentes naquilo lá. E o que acontece é que eles queriam ser ouvidos. O reitor, nessa tomada, ele satisfez a um grupo de pessoas que não consulta os cidadãos, não consulta seus segmentos, e tomou uma atitude que vai prejudicar todo mundo, porque primeiro que a luta continua. Não vamos parar. E as críticas não acabaram por causa do ódio de referendo. As críticas se tornaram mais fortes justamente porque foram impostas. Ao invés dele fazer um diálogo com os movimentos, ele preferiu baixar o martelo. E para o Ministério Público Federal, fique a nota que ele não garantiu a realização da reunião do Conselho. Ele deixou a porta aberta, ele sabia que havia a possibilidade de acontecer alguma coisa, dada a revolta que havia na comunidade, e ele não tomou uma medida eficiente para garantir. Ele podia ter entrado com interdito proibitório, ele preferiu não entrar e tomar o ad referendo, que isso é uma opção política dele, mas também um tiro no pé. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Antes de atravessar o Rubicon, Júlio César disse a famosa frase: Alia jacta est, os dardos estão lançados. Ontem, melhor dizendo, na sexta-feira, decidiu-se também, por um ato de César, a decisão da adesão da Universidade Federal de Santa Maria à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Caberá discussões, certamente, mas não compete a este comentário fazer ilações sobre a posição do reitor. Ele tomou a decisão dentro do amparo legal que tinha e certamente dentro da conjuntura que analisou.
Mas o que há por trás dessas questões todas é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais ampla, que é exatamente todo esse discurso que se faz de cidadania, de democracia, de participação popular. E o que nós vemos na prática? Quem está no poder, em tese, é a esquerda. Mas com quem que a esquerda se alia? Com Sarney, com Collor, com Renan Calheiros, com Cátia Abreu, com Romero Jucá, com todos aqueles que, de uma certa forma, impedem que o governo da esquerda avance, especialmente nessas questões que dizem mais respeito exatamente à dignidade da pessoa humana, a começar pela saúde e pela educação. Nós investimos em torno de 8% na saúde e na educação e 40% na amortização da dívida. Então, é fácil examinar essas questões. Durante todo esse governo da esquerda que nós temos aí, já completando 10 anos, qual a única reforma que nós tivemos? Reforma estrutural, de base. Foi exatamente a reforma da Previdência dos servidores públicos. E agora, de novo, se faz com discursos bonitos e, eu diria assim, como canto de sereia, essa ideia de que a saúde pública vai melhorar. Ora, se nós analisarmos a história dos partidos políticos que estão no poder e que diziam que a questão era meramente de vontade política, nós podemos perceber que não vai dar em nada. Não é o problema da vontade política, são as associações que governam esse país, as empreiteiras, os bancos, são aqueles que têm os recursos e aqueles que a cada dificuldade que tem de superfaturamento estão buscando os seus aditivos para melhor terem fontes de financiamento e poderem iludir o povo de que vai melhorar a saúde e a educação. Ora, o problema do Brasil, o problema da educação, o problema da saúde, é só nós vermos o campus da Universidade Federal de Santa Maria. Nós somos um canteiro de obras. Agora, a grande pergunta que se faz, o quanto melhorou a educação, o quanto melhorou a saúde em Santa Maria, na periferia, qual a inserção da comunidade ou da universidade extramuros nas suas atividades que, de uma certa forma, também são inerentes porque são serviços públicos e uma universidade pública gratuita e de qualidade. Quais as discussões que se fez na universidade nas recentes eleições para reitor? Qual o modelo de universidade que nós queremos? Que busca de universidade nós pretendemos? Como se processa, quando se fala tanto em humanismo dentro da universidade, as relações sociais? O velho Saint-Exupéry já dizia, o único luxo verdadeiro é o luxo das relações humanas. E isso, de uma certa forma, nós estamos pecando. Mas, evidentemente, que não estamos aqui para terra arrasada. A ideia é que possa dar certo não para EBSER, dar certo exatamente para a população de Santa Maria e da região que precisa uma saúde de mais qualidade. E tomara que daqui a alguns anos nós não tenhamos que bater com os burros na água. De docente, docente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.